Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre modelagem dos dados de saída. O que é que consiste a modelagem dos dados de saída? A gente vai ver principalmente se o que a gente está simulando ele está validado. É daí que vem a validação da simulação. A gente vai garantir que estatisticamente aqueles dados que a gente capturou e simulou, aquela simulação que a gente fez, ele se aproxima da realidade. Então, isso vai me garantir que aquelas análises dos dados de entrada, a modelagem dos dados de entrada, elas geraram um modelo que pode ser utilizado para tomada de decisão. Então, a partir de agora, eu posso garantir que as mudanças que eu fizer no meu modelo de simulação, ela vai me transmitir uma certa veracidade, né? Veracidade. Ela vai diminuir o erro, aquele erro principal, né, que a simulação tem, aquele defeito, vamos dizer assim, de que a simulação, se você não fizer um modelo bem feito, né, se a sua modelagem não for muito bem feita, ela vai produzir lixo. E não é isso que a gente quer. A gente quer um modelo que, de certa forma, represente o mais fiel à realidade, para que as mudanças que a gente faça no modelo também seja transmitido para a realidade. Então, para isso, vamos utilizar o exemplo do senhor Fernando Teixeira e sua confecção para ajudar a entender melhor, né, como é que funciona essa questão da modelagem dos dados de saída. A senhora Marta Medeiros, engenheira de produção magna com lauda, pela UFESA, fez a coleta de uma parte do processo com duas operações, corte e costura. Então, a gente quer fazer uma validação só dessas duas partes. E em uma coleta de 12 horas de produção, então 12 horas de operação, foi coletado que foram produzidos 1.130 produtos. Então a simulação vai comparar esses dois valores. A gente vai comparar o que a gente simulou, esses valores que foram produzidos em 12 horas, se está estatisticamente aderente dizer que o que foi simulado está dentro do conjunto de 1.130 produtos, por assim dizer. Né? Então, como garantir que essa simulação irá retratar a realidade? Então, antes da gente ir para a simulação propriamente dita, eu preciso explicar dois conceitos para vocês: replicação e rodado. Então, replicação é uma repetição da simulação do modelo. Então, eu pego a mesma configuração, com a mesma configuração, mesma duração, mesmos parâmetros de entrada, mas com a semente de geração de números aleatórios diferentes. Eu não sei se vocês lembram, lá na aula de simulação de Monte Carlo, que é semente, geração de números pseudo-aleatórios, a mesma configuração do meu modelo, ele é executado mais de uma vez. Por que isso? Porque ele vai evitar que eu gere valores muito discrepantes. Eu posso pegar num sorteio, pegar só valores máximos, ou então só valores mínimos. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele gere várias simulações para que eu pegue aquele valor representativo, aquele conjunto de valores representativos. Já a rodada é o que ocorre quando selecionamos ou iniciamos o comando que executa a simulação no computador. Uma rodada pode envolver várias replicações. Então a gente pode fazer uma rodada de simulação com várias replicações, com 10 replicações, 20 replicações, 50 replicações, e a gente pode até fazer com configurações diferentes, que não vai ser o caso da aula de hoje. Próxima aula, usando o Jansim, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz várias configurações numa mesma rodada e várias replicações. Então vamos lá para o Jansim. Aqui no Jansim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2D, vai tirar o eixo e vai tirar as grades. Vamos colocar para apresentar as retinhas. Então, primeira coisa, vamos só mudar o título, como vocês já sabem muito bem. A gente não precisa modificar esse título, mas eu gosto sempre de colocar alguma coisa. Eu vou colocar output análises. O tempo da simulação será de 12 horas. As variáveis aqui em options, ainda em simulação, algumas variáveis globais nesse question output list. Primeira variável global, na verdade são duas variáveis globais, a gente vai colocar o número de operadores. N operators 1, que é o número de operadores 1, a gente vai colocar como 8. Esses valores, pessoal, isso é
teoricamente teoricamente não, isso a gente está simulando aqui o que foi obtido lá da fábrica do senhor Ferdinando, certo? Senhor Ferdinando Teixeira. Então, aqui vai dar dando erro porque está no mesmo nome. Vamos mudar para 2 e vamos aceitar. Aí a gente vai colocar a nossa unidade de tempo como minuto, certo? Só para convenção. Então, vamos lá construir o nosso modelo propriamente dito. Né? Então, a gente tem a primeira entidade, que nós vamos colocar o nome de demanda, né? Demand. Nós vamos colocar um gerador de entidade. Primeiro nós vamos colocar os elementos, depois nós vamos fazer a configuração. Então, demand, não, entry demand, que vai ser a entrada das demandas. Aqui está representando, aqui é a demanda propriamente dita. Aqui é como é que vai ser o processo de entrada de demanda nesse processo. Assim que ele entrar, ele vai para a primeira fila. Lembrando que são duas operações. Então, a gente coloca uma fila aqui. Queue operation 1. Operation 1. Depois, nós vamos colocar... Eu gosto muito de usar o entity processor por causa dos recursos. A gente vai já explicar por que a gente utiliza recurso. Primeiro entity processor vai ser a operation 1. Tá, mas como é que eu represento os recursos em si? Para isso, a gente tem os objetos resource, né, de recurso. Vai colocar um resource aqui. E vai aqui colocar operator, colocar em maiúsculo, operator 1. Lembrando que, pessoal, não precisa... por que está no singular, se é mais de um? Porque aqui é apenas uma representação. Aqui vai ser um arquétipo do operador, certo? Depois é que a gente vai colocar qual a quantidade e as suas configurações. Posteriormente, vamos colocar o tempo que a gente vai utilizar a distribuição normal. Lembrando que esses valores, se é normal, se é variable, se é uniforme, se é Erlang, se é Gama, isso é lá da modelagem dos dados de entrada. Então, a gente coloca operation time 1 para representar esse tempo. Os elementos da segunda operação vão ser os mesmos. Então, a gente dá só um Ctrl+C, Ctrl+V, clica Ctrl e arrasta, né? Só muda para 2. Ele não é muito bom para copiar mais de um ao mesmo tempo. Não tem problema não. A gente... Opa! Não apertei o Ctrl direito. 2 clica aqui no nome. Operator 2. Ctrl+C, Ctrl+V. Operation 2. E, por fim, Operation Time. Operation Time 2. E para concluir, nós vamos colocar um Entity Sync para dizer que o processo está terminando. Então, Finish Process. Feito isso, pessoal, a gente vai fazer a configuração dos elementos. Então, começamos no Entry Demand, que o próximo componente vai ser o Queue Operation 1. A gente já pode ver as setinhas. O intervalo de chegada vai ser... Mantém o restante. O que eu não falar é porque não precisa modificar. Vai ser um intervalo de 30 segundos. Né? Vamos deixar fixo só para critério de entendimento. A entidade que vai ser o protótipo vai ser o demand. Então, a gente está vendo que está indo todo no caminhozinho direitinho. Lá no operator 1, né, a sua capacidade vai ser aquela variável global que a gente criou. Então, só para relembrar, vamos no Input Builder, colocamos Simulation, Enter, dá um ponto, e aqui embaixo nós vamos colocar na N Operators 1. Isso vai ser fácil porque quando eu mudar em um lugar, vai mudar em todos os outros. Só relembrar, certo?
Depois vamos em Operation Time. Ele vai ser do tipo tempo, time e unit. É importante porque senão ele não vai ser utilizado no Operation 1. Ele pode ser utilizado para outras coisas também, certo? Só para a gente ficar conhecendo. Coloca o valor mínimo 0. Por que isso? Coloca 0 minuto ou 0 hora, tanto faz. Por que isso, pessoal? Porque senão ele pode sortear número negativo. Isso ele vai dar um problema. O máximo valor é infinito, eu não vou modificar. A média vai ser de 4 minutos. E o desvio padrão vai ser de 1,5 minutos. Aí nós vamos lá em Operation 1. Próximo componente vai ser Kill Operation 2. O wait queue, a fila de espera, vai ser Kill Operation 1. O seu resource list, né? A lista de recursos que vão trabalhar nessa operação, vai ser Operators 1. A sua capacidade, aqui a gente também precisa colocar a capacidade do número de operadores, por isso que eu gosto de colocar essa variável. Então a gente pode vir até aqui no Operators 1, copiar e colocar aqui a capacidade simulation.endOperators1. Por que isso, professor? Porque senão a capacidade vai ser 1, ele só vai operar um por vez. E por fim, o tempo de serviço vai ser Operation Time 1. Por que aparece só Operation Time 1 e não aparece Operation Time 2? Porque no Operation Time 2 eu ainda não coloquei que ela é do tipo Time Unit. Então, do mesmo jeito, nós vamos fazer os operadores na parte do operador 2. Vou até aproveitar que eu já copiei e vou só colar e modificar no 2. Vou aqui em Operation 2, onde tem capacidade, colar e 2. Mas vou aqui antes em Operation Time, vou dizer que ela é Time Unit, valor mínimo 0 vai ser 0 minutos. O tempo médio dele vai ser de 5 minutos. E o desvio padrão de 2 minutos. Lembrando que esses valores são lá da modelagem dos dados de entrada. Então, os valores que vocês coletarem vai ser diferente e por aí vai. Por fim, vamos aqui no Operation 2, que o próximo componente vai ser Finish Process. O tempo de fila vai ser aqui o Operation 2. Capacidade eu já coloquei. E o tempo de serviço vai ser Operation Time 2. Aí eu posso executar. Ele vai me pedir para salvar, vocês salvem onde vocês quiserem e eu vou executar. E aí, quando a gente simula, depois de tudo, a gente vem aqui no Finish Process e verifica quantos elementos foram produzidos. Então aqui está 1143. Então o que é que a gente faz? Primeiro a gente tem que levantar, por meio de várias replicações, quantos produtos foram produzidos. Aqui está um valor de 1143, mas como eu disse, é só uma rodada, é só uma replicação. Então pode ser que pegue valores muito extremos. Para isso a gente tem que fazer várias rodadas. Uma forma da gente fazer isso é ir anotando. Faz essa simulação, vem aqui onde tem Global Substring Seed e escolhe outra semente, como por exemplo 2. Vou e simulo de novo. E aqui ele vai me apresentar outro valor, 1133. Vou de novo em Simulation, onde tem Global Substring Seed e coloco 3, por exemplo. Reinicio e executo. Então, assim sucessivamente. Só que existe uma forma muito melhor da gente trabalhar com isso, como por meio de geração de relatórios. Eu posso tanto automatizar essa execução, fazer uma rodada com várias simulações, como gerar um arquivo que me diga quais foram os valores de cada uma dessas simulações. Então, para isso, deixa eu reiniciar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui Multiple Runs em Simulation
e vou colocar um número de replicações, que vão ser 50 replicações, que ele mesmo faz essa mudança de replicação. Lembrando de apagar isso aqui, porque senão ele vai fazer uma semente, a mesma semente para todas as replicações. Não é isso que a gente quer. Então a gente pode deixar aqui apagado, porque ele pega a semente, o número da replicação. Se a replicação for 1, a semente 1, a replicação for 2, a semente 2, e assim sucessivamente. Aí, para fazer a geração do relatório, a gente tem que colocar que ele vai executar, vai imprimir um relatório. E aqui onde tem Run Output List, a gente tem que colocar o que é que a gente quer para cada um das replicações. O que é que eu quero que ele imprima? Como é que eu só vou fazer essa validação em cima da quantidade produzida? Eu vou clicar aqui. Eu vou pegar o elemento lá no Finish Process, Enter. Eu vou colocar um Number Add. Ah, mas é estranho, né? Número adicionados. Mas é porque, como é o último elemento, ele já adiciona e já descarta, ele já elimina. Então, eu vou imprimir cada linha da replicação, vai ser o valor do número de elementos que foram adicionados. Vou colocar Accept e vou executar a simulação. Vocês vão ver que ele faz as 50 replicações. Professor, por que 50? Existem algumas fórmulas estatísticas que calculam o número de replicações necessárias. Só que assim, se a simulação não for tão grande, quanto mais, melhor. Não é algo que deu um problema. Então, entre 50 e 100, 30, não tem problema. Porque só vai consumir tempo computacional. Pronto, então ele já terminou. E vai gerar um arquivo .dat com o mesmo nome do modelo que vocês salvaram. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que abrir no bloco de notas, mudar, porque como a gente usa o sistema em que a divisão entre número inteiro e número quebrado, vamos dizer assim, é vírgula, e ele usa ponto, primeiro é necessário mudar no bloco de notas, de ponto para vírgula, depois abrir no Excel. Então, primeiro vamos lá abrir no bloco de notas. Aqui a gente vê bem direitinho no bloco de notas que está um primeiro cenário, o que a gente chamou lá no começo de rodada, ele chama de cenário. Então, ele faz para o primeiro cenário. O que significa isso? É como eu não mudei nenhuma configuração, ele só faz um cenário, 50 replicações. Aí eu tenho um valor de cada uma das replicações que foi gerado. Aí aqui no final eu tenho a média e o desvio padrão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou em editar, substituir, onde tem ponto, colocar vírgula, substituir tudo. Aí eu salvo e vou lá no Excel. Pronto, aí aqui no Excel ele já veio todo direitinho, né, com as colunas e tal. Como eu vou trabalhar no R, eu posso excluir essa última linha, que ele faz esse resumo. Aí eu posso salvar no formato Excel mesmo, XLSX, para trabalhar no R. Pronto, pessoal, aqui no R eu já fiz a importação, né, dos valores dessa tabela. A gente vai precisar dessa biblioteca aqui. Essa biblioteca bem aqui, ó, ggpubr. Então, se vocês não tiverem instalado, vocês instalem e deixem ativado. A primeira coisa que a gente faz é saber se os dados que a gente gerou, nessa quantidade, eles seguem uma distribuição normal, se eles seguem uma normalidade. Para isso a gente faz o teste chamado Shapiro teste. Para isso a gente coloca SHAP, coloca um tab, né, que ele já pega, e aí bota direto nos dados. Esse teste aqui, cifrão, esse finish process number and that. Que aí ele vai fazer um teste para saber se os valores seguem uma normalidade. Para isso, esse p-value, pessoal, ele tem que ser acima de 0,05. Então, como ele está acima de 0,05, ele nos dá um indício de que segue uma normalidade. Se for abaixo, faz mais replicações, simula mais, ou então tem algum problema com a coleta dos dados. Certo? Então, por fim, o que é que a gente faz? A gente usa o teste chamado teste T. Na aula que eu disponibilizei para vocês, tem explicando melhor como é que ele funciona.
Então, ele vai comparar um conjunto de dados, que são essas 50 observações, com um valor de referência. Para isso, a gente coloca t.teste, né? Coloco primeiro os valores, teste, cifrão, finish process number added, vírgula. Qual é a minha referência? Então, para isso, eu coloco esse MU aqui, ó, né? Um número indicando o valor da média, a verdadeira média, que no caso vai ser 1.130 unidades. E eu vou e coloco Enter. Então, do mesmo jeito que o teste Shapiro, eu uso esse p-value para fazer o teste de hipótese. Eu não posso descartar que não representa. Na prática, significa dizer que a minha simulação está validada. Pelo menos ela está produzindo valores como foi produzido na realidade. Então, eu posso fazer a validação para número de produzidos, para tempo médio em espera, taxa de ocupação. O bom de número de peças produzidas, por exemplo, é que ele tem essa possibilidade de ser um valor único e ser mais fácil coletar. Imagina você saber o tempo médio de espera da fila. É difícil de você calcular isso, certo? Mas, enfim, aqui prova que nós estamos validando. Como é que a gente pode representar isso mais graficamente? A gente pode usar esse comando boxplot em cima desses valores que foram gerados. Teste. Então, vai mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa faixazinha? Essa faixazinha são os valores. Então, os valores eles estão contidos aqui dentro. E o 1130 está mais ou menos aqui, ó, que é bem próximo da média. Então, graficamente, já reforça que os valores foram gerados de uma forma próxima à realidade. E qual é o exercício que eu vou deixar para vocês? Eu quero que vocês façam essa simulação de uma forma que eu não tenha, ele não seja terminativo, ele seja estado estável. O que é que significa? Significa que eu não vou considerar o tempo inicial de aquecimento, que ele chama. Então, uma dica que eu dou para vocês é lá lá no Jansim, você tira mais ou menos 10% do tempo para ele fazer o aquecimento. Então, para isso, é que nós temos aqui esse Initialization Duration, que aqui você pode colocar 1 hora, por aí. Por que às vezes acontece isso? Porque existem simulações, ou na verdade existem sistemas reais que não têm esse início bem determinado. Não, vai começar agora e vai terminar daqui a 12 horas. Não, ele tem um certo tempo até que ele funcione de uma forma estável. Então, quando eu coloco aqui 1 hora, por exemplo, ele descarta a primeira hora, estatisticamente falando, só coleta a partir da segunda. Essas são as referências, caso vocês queiram se aprofundar, eu sugiro que vocês se aprofundem um pouco mais. Tem muita estatística envolvida que eu não me aprofundei, tem alguns conceitos. Tem a aula que eu vou deixar disponível para vocês que tem mais algumas explicações. E até breve.